Sim. As pessoas... E aí todo mundo confunde isso em que achar que ele trouxe uma imagem que todo mundo tinha que ser. Não, ele só viveu numa época que as roupas eram aquelas, o jeito era aquela. Só que as pessoas... Eu vejo às vezes eu vejo poucas pessoas se pegando na palavra que ele trouxe. E é de uma profundidade, foi o que você falou, é verdade. Eu até... Eu acho que a gente não conversou sobre isso, mas eu sou um pouco ligado... Entendendo a lógica, e eu fui estudar ler uma parte, não sei se você sabia, quando Jesus, segundo a história, esteve aqui, acho que eram 250 milhões de habitantes, aproximadamente, que existiam no planeta. Né? E quando você vai vendo, hoje a gente tem 8 bilhões, e sendo que em 1950 a gente tinha perto de 2, né? Você vê como está... É que, na verdade, a lógica era de se espalhar de uma forma, né, muito rápida. Por isso que a palavra vive até hoje. Acho que isso as pessoas não entendem. Mas eu acho que criou-se um pouco essa imagem de achar que tem que ser simples, achar que o dinheiro é feio. Não, não é isso. Mas é muito sutil o que você falou, mas é só botar ele na posição certa. Né? Ele não é você não obedece a ele obedece a você. Né? E olha que interessante, é que a raiz do dinheiro era a terra. Se você for fazer um estudo sobre, palavra lá, sobre na Bíblia, né? Etimologicamente, sobre como é que assim, começou em algum momento. Como é que começou? Como você falou, você trouxe uma ilustração que eu vou usar, que é a seguinte, como é que era lá atrás? Eu vou ir lá em Gênesis, tá? Uhum. No início da história lá. Era Adão e Eva, família. Uhum. A matriz começou ali, isso família. E depois temos hoje mais de 8 bilhões de pessoas que foram... resultado de uma geração, começou o homem foi gerado e tal, tudo aquilo. Isso. Vou simplificar essa história. Lá no início, antes do dinheiro ou da expressão que era usada para dinheiro, moeda, enfim, era a terra. Uhum. A terra era... Você tinha uma terra grande, você tinha filhos, e aí os filhos ficavam com um pedaço da sua terra. Isso. E aí era um pedaço, porque tinha os outros filhos, e tinha os outros filhos. Até que alguém teve uma bela ideia, eu não queria me aprofundar muito sobre isso aqui, mas é só uma curiosidade, é uma bela ideia de que, cara, mas eu tenho terra demais e família de menos, e o outro tem terra de menos, família de mais, como é que a gente faz? E aí começou a trocar coisas para depois virar alguma coisa que era parecida, eu não lembro o nome específico, com dinheiro e tal. Eu também não lembro. E a Bíblia não era... Olha uma coisa interessante, Jesus, quando ele foi crucificado, ele estava... Todo mundo lembra da cena, todo mundo já deve ter visto, Sessão da Tarde, época de Páscoa, alguma coisa, né? Já deve ter visto sobre Jesus. Quando ele foi crucificado, logo depois, quando ele foi dado como morto na cruz, que desceram ele da cruz, ele tinha uma túnica. E que, pra você ter uma ideia de como isso era valioso, os soldados que não tinham a mesma crença cristã, eles estavam tirando sortes para ver quem ia levar aquela túnica, que era muito valiosa. Uhum. Ninguém tira sortes, ou seja, aposta ou bota dinheiro em algo que não vale nada. Sim. Então, valia muita coisa. E uma outra coisa é que o ministério de Jesus, se você for imaginar, porque eu já ouvi algumas pessoas falando, mas Jesus não trabalhava, os apóstolos, os discípulos, na verdade, antes, né? Os discípulos que estavam com ele ali também não trabalhavam. Eles recebiam ofertas. Uhum. E a maior parte das pessoas que ofertavam no ministério de Jesus eram mulheres. Então, se as mulheres aí não sabem, passam a saber agora. Então, ele tinha para as viagens que ele tinha, e tinha que pagar. Tinha. Então, ele tinha que pagar a coisa. Jesus não chegava numa cidade e me dá porque eu sou Jesus. Não, muito pelo contrário. O que a Bíblia diz é que ele poderia ter vindo com pompa e circunstância, e ele nasceu numa manjedoura. Sim. Ele poderia ter vindo como muitas pessoas achavam. Por que muita gente não acreditou em Jesus? Porque a ideia... Quando os profetas anunciaram Jesus, a ideia é, o Messias vai vir. Quando vier o Messias, caramba, o céu vai abrir, então festa, vai ter carruagem, né? Anjos e querubins, não sei. As pessoas tinham uma ideia espetacular, que seria um grande evento para que as pessoas vissem o Messias chegando. E ele chega numa manjedoura. Ao ponto de ele crescer, e na própria cidade dele, a Bíblia fala sobre isso, ali, a Bíblia diz que ali na cidade dele não pôde realizar muitos milagres. Eu acho que isso é interessante a gente falar. Mas por que ele não pôde? Porque ele não tinha poder para fazer? Não. E a própria Bíblia diz, né? Ele não pôde fazer muitos milagres, vírgula, por causa da incredulidade. Então, assim, não era porque ele não tinha poder. Então, o poder de Deus, ele precisa encontrar, segundo a Bíblia diz, algo para que se materialize no milagre. Eu creio em milagres. Uhum. Eu não crio em milagres. Eu creio em milagres. E isso me deixa tranquilo para muitas coisas na minha vida. Porque, às vezes, pela lógica, não vai dar certo. Por exemplo, teve uma pandemia. E eu conversei com a minha esposa na pandemia, sentei com ela um dia e falei, amor, vamos orar.
Por quê? Porque, tecnicamente, já trabalho no mercado, nesse mercado há muitos anos, conheço, sei como faz e tal, mas financeira e matematicamente a empresa quebrou. Não fecha a conta tá ruim e não tem como e tal. E funcionou e deu certo. Por quê? Porque eu creio em milagres. Mas eu não creio em milagres porque eu sou inteligente ou não é pela minha força, minha capacidade, não é pela faculdade que eu fiz, não. Eu creio em milagres porque eu creio que o Deus que eu sirvo, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Uhum. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem o impedirá? E eu creio muito nessas coisas. Por exemplo, eu costumo dizer que o cristão ele precisa andar na dimensão. A Bíblia fala que Moisés pegou o cajado e com o cajado ele abriu o mar e o povo passou. Mas não passou de qualquer maneira, porque se abrisse o mar e o povo passasse, seria um lamaçal. Uhum. Não foi. A Bíblia relata que o povo passou a pé seco. E a Bíblia também diz, quero ligar um milagre ao outro, né? Já aí Moisés, estou falando no Antigo Testamento. Agora, vindo para o Novo Testamento, Jesus inaugura a temporada de milagres, eu costumo dizer isso, né? Uhum. O primeiro milagre de Jesus é num casamento onde ele transforma água em vinho. Isso. Esse é um simbolismo, não foi porque Jesus queria mostrar que ele era o cara, nada disso, não. Mas ali tem um simbolismo espiritual para todo cristão que entende que é justamente isso que ele propõe fazer. Ele não quer entrar na nossa vida, ele não quer fazer parte da nossa vida, até porque ele não entra, a gente permite que ele entre. A expressão correta é, a gente abre o coração para ele entrar, a Bíblia fala sobre isso, Jesus diz que eis que eu bato a porta, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo.